Vamos trocar essa ideia aí que o documentário é bem interessante, cara. Muito bom, muito bem produzido. A gente tava até conversando em off aqui, lembrou até algumas matérias da antiga ESPN do Trajano. Da época do Trajano, Aquele bem aquela pegada, aquela cara. pegada mais lenta e tal. Gostei muito. Queria que você falasse, cara, como que surgiu essa ideia, como que foi a pesquisa, a preparação. Tá. Bom, obrigado aí de novo pelo convite, muito massa estar aqui. E obrigado pelas palavras, assim, realmente a minissérie está sendo falada, né? E a ideia era justamente essa, quando a gente teve a ideia de pegar a carona no Super Mundial de Clubes, né? Só que a ideia surge muito por conta de que ia ter o Super Mundial, o Palmeiras estava classificado e esse assunto ia vir à tona. Conforme fosse chegando perto, essa coisa, Palmeiras tem Mundial, Palmeiras não tem Mundial, é bi, vai conquistar, vai em busca do primeiro, não é? Falei, isso vai dar barulho perto do Mundial. E eu tinha um incômodo grande, porque desde 2012, um brasileiro não é campeão mundial, né? O último foi o Corinthians. E o time brasileiro ganha Libertadores, faz aquela baita festa, torcida, euforia, tal, aí viaja para o Mundial, e esse Mundial, né, nesse formato que é anual agora, e aí muitas vezes está perdendo para o time mexicano, para o time africano, chega na final, toma goleada, ou já entra... Então, assim, o time brasileiro já estava entrando derrotado. Então, assim, aí vem aquela expressão da síndrome de vira-lata, que acompanha o brasileiro, né? A gente voltou a ser vira-lata, nesse sentido de ganha Libertadores, faz festa, só que, aí vai ter que enfrentar o Real Madrid na final, vai ter que enfrentar o Barcelona na final, e o time já saía derrotado daqui. E quando você vai atrás de onde surge a expressão complexo de vira-lata, você volta nos anos 50, que em 58, né, o Nelson Rodrigues cunha essa expressão, antes da delegação brasileira embarcar para a Copa de 58, que era a hora de provar que o brasileiro não era vira-lata. Só que ele cunha em 58, mas ela tem a ver com a Copa de 50. Que o Brasil, num momento ali de se mostrar, né, pro mundo, recebe a Copa do Mundo de seleções, num pós-guerra, né, que foram... 2 edições de Copa, que não houve Copa por causa da guerra, a Europa se reestruturando e tal. O Brasil aceita esse desafio, entrega muito bem a Copa do Mundo, chega na final com o Uruguai, só que perde por 2-1 de virada, e aquilo é uma tragédia tremenda para uma nação que estava ali tentando se mostrar para o mundo, tentando se mostrar que, eu sou alguém no mundo. E aí tem essa derrota. Então fica aquela sensação de que o brasileiro não era capaz, que na hora H ali, não conseguia. E o Karsug fala na minissérie, e o Cláudio Karsug é um dos jornalistas das antigas, está com 93 anos hoje, ele é depoente, e ele foi até o primeiro que a gente foi atrás gravar, porque ele vivenciou a Copa Rio como correspondente do Corriere dello Sport, porque a Juventus veio jogar. Então, os veículos de comunicação mandaram ele era um dos repórteres, e ele tem a impressão que se o Brasil é campeão em 1950 da Copa do Mundo, não tem a Copa Rio em 51. Porque o que acontece? Tem todo esse sentimento de tristeza do brasileiro, e tinha aqui o Ottorino Barassi, que era lá o secretário da FIFA, que é ele que organiza a Copa do Mundo de 50, e ele se sente sensibilizado com essa tristeza também do brasileiro, com a perda de 50. E ali, junto com a CBD, eles falam assim, por que a gente não aproveita essa estrutura da Copa de 50, que foi um verdadeiro sucesso de organização, de atratividade, de financeiro também, e vamos organizar um torneio de clubes campeões, mas de clubes, não de seleções. E a gente faz esse torneio aqui, convida os melhores times da Europa, tal, e a gente faz esse torneio. Aí vai o Palmeiras, porque em 1950 você não tinha eliminatórias para a Copa, não tinha torneio classificatório, não tinha nada disso. Então, nem a Champions League, nem não tinha Champions League, então eles vão atrás dos times fortes da época. Então, se você pegar, o Palmeiras entra porque ele era o campeão de 5 coroas e o atual campeão paulista.
E o Vasco tinha recentemente ganhado o Campeonato Sul-Americano e era campeão carioca. E eram os 2 torneios mais fortes da época. Então eles, como país sede, tinha que ter São Paulo, tinha que ter Rio, pegaram lá os 2 melhores times desses estados. E o Torino viaja para a Europa e ir atrás dos times fortes, mais relevantes, base das seleções, né? Então, muito se questiona isso. Mas os times não eram os campeões nacionais. O Milan não vem, que era o campeão italiano, porque ele preferiu jogar a Copa Latina, que era uma Copa porque nessa época tinha muito amistoso, muito torneio que tinha grana, tal. Excursão, né? Excursão, exatamente, fazia muito. Então, e como era a Europa devastada pela guerra, os clubes se reerguendo, teve clube que não teve interesse por causa da logística, de você pegar navio, atravessar o Atlântico e vir disputar uma Copa aqui. Então ele bate na Juventus, que era a base da seleção italiana. Como o Áustria Viena era a base, o Sporting tem no documentário que todos os capitães dos times portugueses, o capitão do Porto, o capitão do Benfica, vão ao Porto se despedir do Sporting, dando boa sorte, tal. O Nacional do Uruguai, ele foi campeão naquele ano, o campeonato ainda estava sendo disputado, o campeonato para por um mês, para o Nacional vir, que era a base da seleção uruguaia, para poder vir representar o Uruguai, porque eles eram os atuais campeões mundiais de seleção. Então, assim, teve uma relevância grande. Aí, né, assim, os adversários, tal, muitos falam assim, mas não vieram todos os campeões. Aí eu dou um exemplo atual. Se faz um torneio nesses moldes, o Botafogo é convidado, que é o atual campeão brasileiro, e o Botafogo não vai por qualquer motivo, a organização, então, convida quem? Flamengo ou Palmeiras. Então, quer dizer, tá ruim ir Flamengo ou Palmeiras no lugar do Botafogo? Então, é esse lugar em que a Juventus vem e os outros times também, entendeu? Então, eram os times fortes da época, base de suas seleções, e foram convidados porque você não tinha torneios eliminatórios, né? Classificação, ranking, não tinha nada disso. Era um futebol voltando a ser jogado, assim, né? Por isso que a gente fala muito do legado da Copa Rio, que era assim, era um retorno do futebol mundial, assim, após a Segunda Guerra Mundial, né?